O Vetorizaí é um canal que prima pela transparência na hora de passar o conhecimento e por isso hoje eu vou te ensinar a criar um efeito de vidro para você colocar nos seus layouts. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou Gabi Ferraz, quero te dar as boas-vindas se você estiver chegando por aqui agora e eu te peço que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando a gente colocar um novo conteúdo no ar. Lembrando que os comentários que entram assim que eu publico o vídeo são aqueles que têm mais chance de serem respondidos porque estão ali na hora que eu tô acompanhando, então ative as notificações e deixe o seu like porque eu tenho certeza absoluta que você vai amar o nosso conteúdo de hoje. Eu vou ensinar a fazer efeito de vidro interagindo com tipografia e o melhor de tudo é que vai ser tudinho 100% vetorial criado no nosso querido Illustrator. Bora lá! Então vamos lá, galera, tá aqui a arte que a gente vai criar hoje, inteiramente vetorial, e a gente vai trabalhar bastante com transparência, efeito de desfoque gaussiano e diferentes espessuras de linha para poder dar essa impressão de uma letra de acrílico ou de vidro sobre uma tipografia de fundo. Então eu vou começar com o seguinte, vou criar uma prancheta colocando um retângulo com uma cor de fundo. Esse efeito vai funcionar melhor se você trabalhar com uma cor vibrante de fundo, uma cor que contraste com a tipografia em branco. Então pode ser um azul escuro, verde, vermelho. Eu evitaria, por exemplo, tons de amarelo que sejam muito clarinhos. E eu vou escrever o meu texto de fundo, no caso eu estou usando a Bebasnoy Pro no peso bold, o texto por cima que vai ser o vidro. Eu escolhi trabalhar com uma tipografia rounded, que no caso é a Gotham Rounded, porque eu acho que fica um efeito legal quando você tem essas bordas arredondadas. Dá pra gente criar essas distorções que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Na beiradinha do vidro a gente consegue ter uma distorção mais interessante do que quando eu tenho uma borda reta. Então, isso foi uma escolha minha, tá bom? E aí, depois que eu criar a tipografia, você pode reservar uma cópia editável do lado, mas eu não vou precisar deles com propriedades editáveis de texto. Então, eu posso e devo transformar os dois em curvas, aqui em tipo criar contornos. Desse jeito, eles perdem, como eu falei, as propriedades editáveis de texto e viram objetos vetoriais que eu posso manipular à vontade. Outra coisa que a gente vai trabalhar bastante com camada para a coisa funcionar, para a gente conseguir se encontrar. Então eu recomendo que você tenha uma organização de camadas muito bem definida, muito detalhada. Daí eu vou pegar o BG, vou dar um Ctrl C, vou salvar aqui numa camada de backup, tá? E vou esconder essa camada. E vou começar a manipular esse texto. Um conselho para você, quando você precisar reproduzir um efeito complexo como esse daqui, é que você busque, primeiro de tudo, referências e que você desconstrua essas referências tentando identificar partes que compõem aquele trabalho. Olhando para cá, eu consigo ver que eu tenho muitas variações de espessura, tá vendo? Ó, eu tenho na borda uma linha mais fina, tenho uma outra linha mais grossa aqui dentro, tenho linhazinhas bem fininhas aqui que são picotadas para parecer que é uma coisa descontinuada mesmo. Eu tenho um preenchimento leitoso bem clarinho, que isso aqui vai variar do teu gosto. Se você quiser, você pode diminuir ainda mais a opacidade disso daqui, mas eu vou ter esse preenchimento aqui para ter uma presença desse material que está na frente. E eu tenho alguns highlights bem fortes incidindo sobre a letra com um brilho radiante por cima. E o meu trabalho vai ser reproduzir cada um desses elementos. Além de tudo, eu tenho, como eu mostrei antes, as distorções acontecendo na letra. Então isso também vai ser um elemento bem importante desse trabalho para ajudar a dar esse efeito de vidro que está interagindo com o texto que está atrás. Então vamos lá, já reservei o BG do backup aqui, porque eu vou precisar duplicar ele várias vezes e aproveitar partes diferentes. Eu vou começar fazendo a base do vidro e eu coloquei uma cópia dele justamente numa camada chamada base vidro.
Essa base de vidro vai ser branca e vai ter a opacidade baixa que eu comentei antes. Vou colocar aqui uma opacidade de 15%. Daí eu vou pegar isso daqui, vou dar um Ctrl C. Tô até colocando o painel de camadas aqui do lado esquerdo para ele ficar sempre aberto e vocês conseguirem enxergar onde eu tô trabalhando. E vou colocar nessa camada que eu chamei de contornos brancos, que vai ter todas as partes de linha do meu trabalho. Então eu vou colar com Ctrl F para colar no mesmo lugar e vou pedir para inverter preenchimento com contorno. Desse jeito eu vou ter um contorno branco que ele tá com uma transparência aplicada, mas não precisa. Nesse caso eu vou voltar para 100 porque a gente vai quebrar ele todinho e vai aplicar opacidades e espessuras diferentes aos segmentos que compõem essa linha daqui. Para o miolo do vidro, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar e aí deixa eu trancar, eu vou trancar e destrancar camadas a todo tempo aqui, tá, gente? Então, eu tô trancando contornos brancos, vou trancar a camada do texto também, que tem esse texto de fundo, e aí vou selecionar esse miolo transparente daqui, tá? E vou vir aqui em objeto, caminho, deslocar caminho. E aí vou pedir para ele ter um deslocamento negativo de -4, ou seja, eu quero que ele entre com o texto, ó. Quando eu venho aqui, ó, tá vendo? Ele tá entrando com esse texto. Vai ficar mais claro para vocês isso daqui a pouquinho, ó, tá vendo? E aí, quando eu aplico esse efeito, eu crio uma cópia que ela tá contraída em relação à forma original, tá vendo? Ó, eu vou selecionar com a ferramenta de seleção direta, vou clicar aqui para selecionar essa cópia contraída, vou dar um Ctrl X e aí eu vou deletar esse miolo daqui, tá? Porque eu não preciso dele no tamanho original, eu só quero ter essa cópia menor. Quando eu colo, às vezes acontece isso, ele perdeu a opacidade reduzida que ele tava, mas não tem problema, é só a gente aplicar de novo aqui a opacidade de 15, tá bom? E aí tá bem claro o que aconteceu, tá vendo? O miolo, ele tinha o mesmo tamanho aqui desse contorno externo, eu contraí ele e agora ele tem essa borda vermelha entre contorno e miolo. Eu vou fazer isso para em seguida aplicar nesse miolo reduzido um efeito de desfoque gaussiano, ou seja, eu quero borrar as bordas desse objeto. Vou colocar um desfoque aqui de 15 pixels. E aí eu começo a dar um pouco de tridimensionalidade para o vidro. Isso daqui é um desafio porque a gente está trabalhando com materiais que não tem cor, que não tem preenchimento. Então a gente precisa criar com muitos artifícios essa noção de que essa folha de vidro ela existe. Isso aqui me lembra também um professor da faculdade, o nome dele era Kazu. Um dos exercícios que ele passava é de que os alunos precisavam pintar um pote de sorvete branco. Só que se você já mexeu com aquarela alguma vez na sua vida, você sabe que não existe branco em aquarela. O branco é o próprio papel. Então você precisava dar o teu jeito, trabalhando com tons de cinza, trabalhando com reflexão da luz para poder simular um pote de sorvete branco da Que Bom num papel branco, numa superfície branca. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Tô aqui com o meu miolo já trabalhado. Se eu quiser, como eu falei, talvez eu reduza aqui um pouquinho a opacidade, né, para 10, acho que já fica o suficiente. Vamos começar a trabalhar com esses contornos daqui. Para eu trabalhar o contorno, e aí vou trancar a camada da base de vidro, vou destrancar a camada do contorno para poder trabalhar com ela. Para poder trabalhar com esses contornos, eu vou quebrar ele em vários fragmentos de linha. A gente vai fazer isso da seguinte maneira. Eu vou selecionar, ó, eu quero separar essa parte aqui de cima do restante, tá? Da linha, ó. Eu vou até tirar aqui o texto de fundo para ficar mais claro de vocês enxergarem. Eu quero selecionar esse segmento de linha aqui de cima. Então eu vou selecionar esse nozinho daqui. Vou dar um Ctrl X, vou desfazer a seleção e vou dar um Ctrl F. Com isso, eu consigo separar o segmento de linha do restante. Isso me permite aplicar, por exemplo, uma espessura, um estilo de linha, uma opacidade diferentes aqui só nesse segmento. Então eu já mudei aqui, coloquei um perfil de largura de número 1, que é o que começa e termina fino. Vou mexer na opacidade, vou colocar uma opacidade aqui de 40. E aí a gente começa a ter a mágica acontecendo. Mesma coisa aqui, ó, eu vou separar esse segmento daqui da ponta, tá? Então, eu vou dar um Ctrl X, Ctrl F,
E aí nesse aqui eu vou colocar uma opacidade de 20, o estilo de largura 1, que começa e termina fino, e vou engrossar bastante aqui, tá vendo, ó? E aí a gente vai começar a criar esse jogo aqui acontecendo. Você vai fazer isso com algum critério, você não vai sair o louco, tipo, colocando tudo aleatório. Você vai pensar assim, olha, eu tenho uma luz entrando daqui, então eu vou ter um highlight, por exemplo, aqui em cima, eu vou ter um reflexo vermelho aqui embaixo. Você vai trabalhar mais ou menos com esse raciocínio, tá bom? Pra coisa não ficar, tipo, muito louca. Mas no mais, você vai separando os pedaços com a aplicação desses diferentes estilos de linha. Você pode, inclusive, criar estilos. A gente tem um vídeo aqui onde eu falo sobre isso, eu vou colocar aqui no cartão para você assistir. Você pode criar estilos de gráfico para você aplicar a cada um desses pontos aqui. Nesse exercício eu não fiz isso, mas você pode fazer aí. Conforme você for trabalhando o contorno, você pode fazer algumas coisas, como separar um segmento de linha do outro, deixar alguns gaps, e aí eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vim com a caneta que cria ponto, criei um pontinho aqui, e aí eu selecionei esse pedacinho aqui da linha e eu vou deletar, tá vendo? Assim eu deixo um gapzinho. É legal ter essas áreas descontinuadas, afinal de contas o vidro é transparente, o vidro ou o acrílico são totalmente transparentes aqui no nosso caso. É legal ter essas áreas descontinuadas porque o acrílico ou o vidro, eles são transparentes, como a gente falou, então faz sentido isso daqui. Outra coisa que você pode fazer é duplicar uma linha, eu arrastei com Alt aqui para duplicar, tá? E aí pode arrastar só, não precisa redimensionar, colocar uma opacidade de 100% e mudar o traçado para um traçado muito fino, tipo um fio de cabelo, 0,05. E aí esse aqui você também quebra, você faz como se fosse um tracejado nele, assim, ó, tipo assim, tá vendo, ó? Cria vários pontos e deleta alguns desses pontos e você vai ter essas áreas descontinuadas aqui, tá? Outra coisa que você pode fazer, algumas dessas linhas onde você aplicar a transparência, você pode acrescentar um desfoque gaussiano. Eu vou fazer isso nessa linha grossona aqui, tá? Vou aplicar um desfoquezinho aqui. Efeito, desfoque gaussiano. Aí tá com um desfoque super alto, né? Ela sumiu. Numa linha você tem que usar um desfoque mais baixo, então vou colocar um desfoque de 4, tá? E aí assim a gente vai formatando toda o nosso contorno aqui da nossa letra, ó. Então tá, quando você terminar a formatação dos contornos e assim, terminei, não vou mexer mais nisso. Não, pode ser que você sinta necessidade de acrescentar ou de tirar alguma coisa, mas quando você sentir que você avançou, a gente pode começar a aplicar os highlights e a fazer a distorção do nosso texto. E aí para tudo que você está fazendo e olha para cá porque eu vou ensinar agora, porque esse é o pulo do gato para a gente conseguir o realismo na distorção do vidro, tá? Eu vou voltar com a camada de texto, com a visibilidade dela, tá? Por enquanto ainda não tá aparecendo o vidro, né? E aí vou voltar com essa camada do backup, lembra que a gente salvou a cópia aqui do texto em preto? Ó, tá aqui? Eu vou dar um Ctrl C nele e eu vou criar, no caso já tá criada aqui, uma camada de máscara onde eu vou colar essa cópia em preto, tá bom? Vou inclusive tirar a visibilidade dos contornos brancos porque eles estão atrapalhando um pouquinho agora. Daí eu vou fazer o seguinte, eu tô com as duas letras aqui separadas, eu vou selecionar o texto de fundo, vou desagrupar, Shift Ctrl G é o atalho para você desagrupar. Lembra de trocar Ctrl por Command no Mac, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, as letras com as quais o G interage são o K, o E, o N, os dois S e um pedacinho do A, tá? Então vou selecionar essas 6 letras, vou dar um Ctrl C, vou trancar de novo a camada de texto, vou selecionar a camada da máscara, e aí ó, vou até além de trancar eu vou tirar ela para não dar confusão e você conseguir entender o que eu tô fazendo. Vou selecionar a camada da máscara, vou dar um Ctrl F, vou clicar com o botão direito, vou pedir para organizar, enviar para trás e aí selecionando todo mundo, as 6 letras e a letra G, o B não entra, tá? Eu vou dar uma mascarada nisso daqui, vindo em Objeto, Máscara de Recorte, Criar, ou então você pode dar o atalho Ctrl 7, 7 numeral, tá? E ele mascarou, tá vendo? Ó, por enquanto não parece que aconteceu nada de extraordinário, né?
Agora vamos fazer a mesma coisa com o texto que interage com o B. Vou selecionar, é o bro de broken e o gla de glass. Vou dar Ctrl C. Vou trancar, tirar a visibilidade. Vou colar na camada da máscara. Vou enviar para trás, do mesmo jeito. E selecionando todo mundo, eu vou mascarar, beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Voltei com a visibilidade de todo mundo. Com a ferramenta de seleção direta, e aí tá todo mundo trancado, tá vendo? A única camada que não tá trancada é a camada de máscara, tá bom? Distorções também não tá, mas pode ignorar essa camada aqui por enquanto, ó. Deixa eu tirar a visibilidade dela, tá bom? Todo mundo trancado, só a máscara destrancada. Eu vou vir aqui e vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou selecionar a máscara. Eu vou clicar aqui com a ferramenta de seleção direta no limite da letra. Ela tá sem preenchimento, sem contorno, porque é o que acontece quando a gente mascara um objeto, ele perde suas propriedades. E aí, vindo aqui nas amostras, eu vou aplicar a mesma cor de fundo. Ó, eu já salvei previamente essa amostra. Eu vou aplicar esse vermelho que eu tô usando aqui no fundo, ó. Pronto. Também parece que não aconteceu nada, mas ó, ele aplicou. Tá vendo? Ela tá vermelha. Vou fazer a mesma coisa com a letra G. Vem e aplico o vermelho aqui no preenchimento. Tá? Daí em seguida eu vou selecionar as letras que estão dentro. E aí você vai precisar fazer o seguinte: quando você clicar aqui em cima, ele vai selecionar de novo a máscara. Você não quer isso, você quer selecionar o conteúdo. Aí das duas, uma. Ou você clica duas vezes para você selecionar e entrar em modo de edição de máscara, tá? Ou então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro selecionar só a linha de novo da máscara e trancar ela, dar um Ctrl 2 para trancar a máscara. Desse jeito, eu consigo selecionar só o que tá dentro. Tá vendo, ó? Ó, eu vou mudar a cor para você ver, ó, vou mudar para preto. Tá vendo, ó? Eu consegui selecionar só o que tá dentro. Isso aqui branco que você tá vendo fora é o texto da camada de texto, tá bom? Então, ó, vamos voltar ele para branco aqui, tá? Tendo selecionado o texto que tá dentro, eu vou vir aqui em efeito, desfoque gaussiano e vou aplicar um desfoque pequenininho de 4 pixels. E aí, olha o que acontece. Com isso, eu tenho a impressão de que o texto, que está embaixo da letra de vidro, ele está interagindo e ele tá um pouco desfocado, porque isso acontece, né? Quando você tem, especialmente se for uma lente, você perde um pouco da nitidez e você aumenta a ilusão de que isso daqui é de vidro de verdade e tem uma letra embaixo. Tá bom? Então é desse jeito aqui que a gente faz. Somado a isso, e aí por isso também que a gente precisa ter esse texto mascarado, eu vou começar a trabalhar uma distorção dessas letras que estão dentro da máscara. Porque se você pegar um copo, e aí faz essa experiência aí, se você pegar um copo de vidro e colocar em cima de um jornal, muito claramente você vai ver que o vidro distorce a letra que está embaixo. Se você pegar um óculos, qualquer coisa de vidro, né, tenha ou não grau, ele vai distorcer o texto ou a imagem que estão embaixo. Então a gente vai simular essa distorção aqui no nosso trabalho da seguinte maneira. Tô selecionada de novo aqui a letra que tá dentro da máscara, tá? E eu vou trabalhar com pontos âncora. Eu vou criar um pontinho âncora aqui, ó, nela aqui, outro pontinho aqui. E aí, chegando bem pertinho, eu vou vir aqui e vou dar uma distorcida, ó. Tá vendo, ó? Desse jeito aqui. Vai distorcer mesmo, assim, sabe? Como se ele saísse aqui do foco. Tá vendo? E aí, de um lado, você pode entrar com a distorção e no outro, você pode sair. Então, isso aqui também fica muito bacana, ó. Desse jeito aqui, ó. Entra e sai. Entendeu? Ó, e aí, isso aqui é edição de nó. Antes que venha alguém aqui falando, eu sou iniciante, ensina para você não ensina direito, porque de vez em quando aparece alguém aqui que chora suas pitangas, né, reclamando que não tá conseguindo fazer e que eu não tô ensinando direito. Esse tutorial é um tutorial avançado, tá? Essa distorção aqui nem ficou boa, tá? Mas vamos melhorar ela agora. Esse é um tutorial avançado para alguém que já tem algum conhecimento de Illustrator. Se você é iniciante, você pode fazer, não é isso. Mas pode ser que você tenha alguma dificuldade e você não consiga um bom resultado de primeira. Então, só feito esse disclaimer aí, tá bom? E aí você vai começar a fazer essa distorção
por toda a letra, tá bom? Em todo o caminho dela aqui você vai, em cada encontro, né? Você vai fazer a distorção aqui da letra saindo e da letra entrando. E bom, aí você pode estar perguntando, por que eu pintei a máscara de vermelho? Porque eu precisava que ela tapasse o texto branco do fundo. Se eu não tivesse preenchimento nessa máscara, e eu vou te mostrar aqui agora, ó, vou tirar o preenchimento dela. Aqui, ó, eu perderia a distorção que eu fiz, tá vendo? Porque ela não tá tapando, ó, vou dar um Ctrl Z, tá vendo? Ó, com preenchimento vermelho, sem preenchimento vermelho. Eu consigo ver a letra que tá atrás e eu perco totalmente essa noção dessa distorção que eu tô aplicando. Então, ela tem que ter esse preenchimento porque ela tem que tapar o que tá embaixo. Tá bom? Vamos para os ajustes finais, porque eu já dei todas as orientações para vocês conseguirem fazer aí, e aí a gente vai avançar pro fim com os dois ajustes finais que são os highlights. O highlight a gente vai fazer da seguinte maneira: eu vou criar um segmento de linha branco bem grossinho, tá? Então eu vou inclusive recortar ele aqui, ó, e vou colar aqui na camada de brilhos, tá bom? Desse jeito aqui. Aí tenta fazer ele acompanhando, se você for colocar num segmento que esteja curvo, você faz ele um pouquinho curvo também. Vou engrossar esse segmento de linha, colocar uns 6 pontos aqui, 5, 6 pontos. Vou colocar com perfil de largura 1 e vou aplicar um efeito de desfoque gaussiano de aproximadamente uns 4. Tá? Daí em seguida eu vou duplicar isso aqui com Ctrl C, Ctrl F e vou alterar na aparência, no painel aparência você altera o desfoque gaussiano, altera aí para uns 10, para ele poder criar um brilho maior. Você pode fazer isso até umas 2 vezes, assim, aumentando esse desfoque, para ele ficar mais difuso, tá vendo? Ó, bem brilhante. E aí com isso a gente criou aqui o highlight. Tá até um pouco exagerado, mas vocês entenderam. E aí aquela reluzência, nem sei se essa palavra existe, mas aquele brilho reluzente que a gente tem em cima, a gente vai criar da seguinte maneira. Eu vou criar uma elipse bem alongada, vou dar um Ctrl C, Ctrl F e vou girar essa elipse dando Shift para fazer uma cruz. Eu vou agrupar a elipse, Ctrl G, vou duplicar novamente com Ctrl C, Ctrl F e vou girar com Shift novamente para girar em 45 graus. E aí eu vou criar tipo uma estrela, tá vendo? Feito isso, eu vou vir aqui no efeito e vou aplicar um desfoque gaussiano, pode ser um desfoque aí de 10. E por último, vou aplicar uma opacidade reduzida de 20%, de 10, de 20, tá? No caso, eu achei que tá um pouco forte, eu vou aumentar o desfoque aqui, vou aumentar para 15. Daí são ajustes, vai vendo, né, dentro do que você quer, da presença do efeito, né, que você quer que tenha. Vai fazendo esse ajuste fino aí, tá bom? E aí, cada highlight desse, ele vai estar acompanhado de um brilhinho desse, tá vendo? Olha como já mudou a cara do trabalho. E você pode fazer o seguinte, ó, eu vou copiar isso aqui, vou agrupar isso daqui e vou levar para outros lugares. É só arrastar com Alt que você leva para outros lugares. Então você pode fazer num determinado ponto ele maior, girar para não ficar tudo igualzinho, ó, desse jeito aqui, tá vendo? Aí como ele é maior, ele tá muito forte, então pode colocar opacidade menor, vai equilibrando, tá? E aí você duplica também o highlight de um ponto para outro. Você pode, inclusive, achatar esse highlight, pode também duplicar e fazer em 2 partes, como se fosse um pontilhado, uma mais compridinha e a outra mais achatadinha. E aí, desse jeito aqui, você consegue efeito de vidro. Pra gente finalizar, eu também gosto de desenhar, usando a ferramenta lápis, alguns reflexos dentro do miolo. Então, eu tô com a cor branca selecionada, vou colocar uma opacidade bem baixinha também de 10, e aí vou vir aqui e vou fazer assim, ó, tipo umas ondas assim, tá? Pode fazer meio zoado que vai ficar bom, tá bom? Ó, tá muito forte, vou reduzir a opacidade e posso aplicar novamente um desfoque gaussiano baixo de uns 4 pontos para dar uma suavizada. E aí você vai fazer isso em alguns pontos do seu vidro, tá? Você pode fazer aqui assim, ó, tipo assim, tá? Fazendo meio aleatório, né? Mas assim, você entendeu? E aí vai ajudar a dar essa noção de que isso aqui é vidro. Olhando para o resultado final, você também pode colocar alguns traçados em vermelho
Essa é a única diferença em relação ao lá de baixo, né? Eu não coloquei, mas você pode colocar isso daqui, ó. Da mesma forma que a gente fez o branco, né? Com um desfoquezinho, você pode colocar. Você pode adicionar distorções extras, tipo assim, essa ponta desse S, ela não tá dentro do vidro, mas ela tá tocando, ela tá tangenciando a letra de vidro, então eu coloquei aqui como se fosse um reflexo dela aqui dentro, tá? E você pode trabalhar também com um desnível, você pode selecionar a letra que tá aqui dentro e dar uma diminuída nela. Você também pode fazer isso, ó. Isso também acontece no vidro, tá vendo? Esse desencontro aqui, isso também fica bem legal, também ajuda a reforçar o efeito do vidro, tá bom? E é isso, gente. Se você quiser receber o arquivo aberto desse projeto, entra na nossa lista de transmissão do WhatsApp. O número tá aparecendo para vocês aqui na tela. Nesse número a gente também tem um canal no Telegram. Eu vou passar esse arquivo aberto tanto para o nosso canal quanto para a nossa lista de transmissão. Então, te espero lá, me dá um oi, manda uma mensagem com o seu nome, pra gente trocar uma ideia por lá também. Se você gostou, você já sabe o que você tem que fazer. Compartilhar esse vídeo com outra pessoa que possa curtir esse conteúdo e deixar o seu joinha, como eu te pedi lá no início. Se você não fez isso até aqui, esse é o momento. Deixa aqui o seu joinha. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!